Boa tarde, professor. A gente é da turma de Ciências Naturais 21.2. O nosso grupo é formado pela Larissa Carmona e por mim, Vanessa Souza. A gente vai falar sobre briófitas, pteritófitas, cenosperma e angiosperma. As briófitas, elas foram os primeiros tipos de plantas a se desenvolverem em locais terrestres. Elas são originadas das algas verdes, são dependentes da água e por isso estão localizadas em ambientes úmidos. Elas são avasculares, ou seja, elas não possuem vasocondutores. Então, as suas substâncias são passadas de célula para célula através da meiose. Esse processo ele demora, é por isso que elas são pequenas. Elas também não possuem folhas, flores, fruto ou semente. Alguns exemplos de briófitas são os musgos, os antóceros e as hepáticos. A sua morfologia ela é bem simples. Elas são formadas pelos rizóides, que servem para fixar a planta, os pilídeos, que são antecessores da folha, a seta, que vai elevar o esporófito, e lá em cima terá a cápsula, que vai produzir os esporos. É importante afirmar que a reprodução das briófitas ela só ocorrerá na presença de água. Dessa forma, o anterozoide ele vai nadar até o arquegônio para fecundar a osfera. Após a fecundação, surgirá o esporófito. Em cima desse esporófito terá a cápsula. Dentro dessa cápsula acontecerá divisões celulares para que haja a formação dos esporos. Essa cápsula vai se romper, liberando os esporos, e esses esporos vão procurar um ambiente adequado para sua germinação. As pteritófitas, elas foram o segundo tipo de planta a surgirem em locais terrestres. Elas são originadas das algas verdes, são dependentes da água e são as primeiras plantas vasculares, ou seja, elas possuem um vasocondutor, então elas serão mais desenvolvidas. Elas não possuem semente. Alguns exemplos de pteritófitas são a samambaia, a cavadinha e a avenca. A sua morfologia ela é mais desenvolvida um pouquinho. Com isto, elas são formadas por raízes que vão absorver os nutrientes e os sais minerais, o rizoma que vai armazenar os nutrientes, o báculo, as folhas que vão ajudar na fotossíntese e o soro que vão produzir os esporos. É importante também lembrar que a reprodução das pteritófitas só ocorrerá na presença de água. Dessa forma, os soros localizados nas pontinhas das folhas, eles vão produzir os esporos. Esses esporos serão liberados e procurarão um lugar para germinar. Após a germinação, surgirá o cametófito, e é nesse cametófito que ocorrerá a diferenciação entre o anterozoide, que é o cameta masculino, e a osfera, que é o cameta feminino. O anterozoide ele vai nadar até a osfera e vai fecundar. Após a fecundação, surgirá um esporófito jovem. Esse esporófito ele vai crescer e se desenvolver. Dando continuidade à apresentação dos grupos vegetais, vou falar sobre o terceiro grupo vegetal, que são os gimnospermas. Nesse grupo, a gente já consegue encontrar a presença de sementes, tá? E as características dela, além disso, é a independência de água para sua reprodução, ou seja, eles não precisam de água no processo de reprodução, ao contrário dos outros dois grupos vegetais. Possuem vasos condutores de xilema e floema. E o pinheiro e as araucárias podem ser um exemplo desse grupo vegetal. Quanto aos filos, eles são classificados em 4 tipos. Dentre deles, os mais importantes são as coniferófitas e mais conhecidos também. Aí a gente tem o exemplo da floresta de araucárias. O segundo filo é as cicadófitas.
O terceiro filo são as ginetófitas, que são subclassificadas em 3 tipos de espécies. E por último, as gincófitas, que a única espécie viva encontrada é a ginkgo biloba. Quanto à morfologia, possuem caule, folha, estróbilos e raízes. Os estróbilos eles são classificados em 2 tipos, que são os femininos e os masculinos, que é uma estrutura muito importante no processo de reprodução dessa planta. O ciclo de vida desse grupo vegetal ele é um pouco mais amplo do que os outros dois e um pouco mais complexo. Por não terem ainda as flores e o fruto, esse processo de reprodução ele acaba sendo mais dificultoso. Não tem ainda agentes polinizadores, por isso o pólen, que são os gametas masculinos, eles são levados através do vento e da ação do ambiente. Eu vou falar sobre o último grupo, que são das angiospermas, que é o grupo mais complexo e mais amplo e com mais diferentes tipos de espécies, mais de 450 mil. Nesse grupo, uma grande característica é a presença de flores e do fruto já. O fruto que tem a importância e a função de proteger as sementes. Esse grupo vegetal também pode ser encontrado tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos. A estrutura desse grupo vegetal é basicamente o mesmo das gimnospermas. A única coisa que muda é que a gente já tem a presença das flores, que vão ser super importantes no processo do ciclo de vida e de reprodução desse grupo vegetal. Então, eles possuem as folhas, o fruto, as raízes e o caule. Agora, a classificação dos filos, eles são classificados em 2 tipos, que são os monocotiledôneas e as dicotiledôneas, que eles se diferem quanto à morfologia deles. Aí eu coloquei o exemplo das raízes, que enquanto uma tem feixes, as outras são axiais, e as folhas, por exemplo, que em uma elas possuem nervuras paralelas e em outras elas possuem nervuras reticuladas, no caso de cotiledôneas. O ciclo de vida e reprodução desse grupo vegetal ele é um pouco parecido com o dos gimnospermas, mas o que diferencia eles é a presença já da flor e do fruto, né, que são muito importantes para esse ciclo. A flor principalmente porque a flor ela contém atrativos de agentes polinizadores, que acaba que o ciclo de reprodução e tudo mais acontece de uma forma mais eficiente.